galera, beleza? Gente, hoje o Linux está crescendo cada vez mais. Com o Windows 11 sendo o fracasso que é e o Windows 10 não tendo mais suporte, as opções ficam cada vez menores para você que é usuário do Windows. Windows 11, como eu disse, é uma bomba relógio, cheio de problemas, fica pegando seus dados o tempo todo. Windows 10 não tem mais suporte e também é um risco para você. E, como eu falei, sobram poucas opções. Uma opção seria você estar adquirindo uma máquina nova para poder colocar o Windows 11. Mas as máquinas novas, vamos falar a verdade, não estão baratas. Uma máquina boa que possa rodar o Windows 11 de forma tranquila é muito caro. Ou você migrar para a Apple não é algo também barato, é muito, muito caro. Mas existe uma opção que é o Linux. Só que o Linux tem várias versões, ou como nós chamamos, distros. E hoje nós vamos mostrar a você como você escolher a melhor opção de Linux. Qual o melhor Linux para você estar usando? Qual a melhor distro? Então, fique até o final do vídeo que eu vou ensinar a você como fazer isso de uma forma bem simples. Entendeu, gente? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Bem, galera, escolher a melhor distro do Linux pode parecer algo extremamente simples, é fácil. Eu vou pegar aquela ali que está mais em evidência, mas aí você descobre que não existe poucas, existe mais de 600 opções. E aí, fazer? Como vou escolher? Qual a melhor distro do Linux? Meu amigo, peço que você tenha calma, eu vou mostrar a você de uma forma simples um caminho claro, direto e sem enrolação para você descobrir qual a distro é melhor para você. Você tem que entender que, na verdade, não existe a melhor distro do mundo. Isso é ilusão. O que existe mesmo é a distro que melhor se encaixa em seu perfil, em seu hardware, em seu objetivo. Então, você tem que entender que não existe a melhor distro do mundo. Existe a melhor distro para o seu perfil, que pode ser seu perfil de uso, seu hardware e seu objetivo. E pensando nisso, eu fiz um passo a passo para você poder entender. E assim, vamos ao primeiro passo. Primeira coisa, você tem que descobrir seu perfil de usuário. Qual é o seu perfil? E eu dividi esse perfil de usuário em 4. O primeiro perfil é o usuário iniciante, que inicialmente quer estabilidade, não quer mexer no terminal, prefere algo pronto para o uso e seja bem fácil de usar. Para isso, já tem algumas distros que são bem específicas para vocês, que é a distro Mint, Ubuntu e Zorin OS. São distros perfeitos para iniciantes. Aí vamos para o segundo usuário. O segundo usuário é um intermediário. Esse o usuário intermediário já conhece o Linux, quer mais controle, aceita mexer no terminal, gosta de personalização e sim, já tem algum conhecimento do Linux. Então, não é um usuário que não sabe o que é o Linux. Para esse usuário, existem algumas distros que são indicadas. O Fedora, o Pop! OS e o Manjaro. São distros que se encaixam melhor no perfil, no usuário intermediário. E agora vamos para o terceiro tipo de usuário, com o perfil avançado. Esse já tem conhecimento muito grande do Linux, já mexe no trabalho. Esse quer entender o sistema profundamente, gosta de montar tudo do zero. Como eu disse, é um usuário que já tem experiência com Linux. Para esse, eu indico as distros Arch Linux e Gentoo, que são as distros de Linux que se encaixam para esse perfil, para esse usuário. E por último, o tipo de usuário, perfil profissional. Ele tem um foco, esse usuário é focado em estabilidade de longo prazo. Usa para trabalho, para servidores, para produção
Igual o avançado, ele também tem um conhecimento muito grande, mas é focado para o nível profissional. Para essa distro, a gente indica o Debian, Fedora Workstation e OpenSUSE Leap. Esses são os distros que se encaixam dentro do perfil de usuário. Bem, agora a gente já determinou os 4 perfis de usuário, que é o iniciante, intermediário, avançado, profissional. São os 4 perfis. Você agora, dentro desses perfis, você vê o que mais se encaixa em você. Agora nós vamos ver o seu hardware, que é também muito importante. Você também tem que ver o seu tipo de perfil, mas o importante também é o seu hardware. O seu hardware é fundamental. E para esse tipo de hardware nós dividimos em 3. O hardware fraco. Fracos são aqueles que têm 4 GB de RAM ou menor. Aí você precisa de uma distro bem leve, que rode ambientes gráficos XFCE, LXQT e Mint. Depois eu vou explicar esses ambientes de gráfico. E um exemplo, exemplos de distros desse tipo são Xubuntu, Linux Lite, Ubuntu e MX Linux. São distros para hardwares fracos. E aí vamos para o intermediário, hardware médios, que tem 8 GB de RAM. Esses hardwares já são, no caso, hardwares padrões. No caso, você pode usar uma distro mais padrão, que rode ambientes gráficos GNOME, KDE Plasma, que são ambientes de gráficos mais padrões. E para esse nós temos exemplos de distros Ubuntu, Fedora e Mint Cinnamon. São, no caso, os distros de Linux que funcionam perfeitamente em hardware desse tipo. E aí, vamos para o terceiro tipo de hardware, que são os hardwares fortes, 16 GB de RAM até mais do que isso. Isso aí são hardwares mais fortes, hardwares que aí você pode usar qualquer tipo de distro. Pode usar de fraco, de mediano e qualquer tipo, porque são máquinas que vão rodar perfeitamente todo tipo de equipamento. E exemplos de distros são Fedora, Pop! OS, KDE Neon. Pode usar qualquer tipo, não tem problema, eles vão rodar perfeitamente. Mesmo que você rode uma distro de um computador para um computador com hardware fraco, ele vai funcionar perfeitamente. Só que aí você não vai ter todas as opções que o Linux te permite. Dessa forma, não é nem aconselhável você colocar distros que são leves. Você pode colocar mediano para cima. Isso aí é indicado. Bom, gente, vocês tendo a ideia agora do seu perfil e do seu hardware, agora vocês vão ter que escolher o ambiente gráfico, que também é importante. O ambiente gráfico é aquilo que aparece para você na sua tela. E aí temos alguns tipos de ambientes gráficos, que são o GNOME, que é um ambiente simples, é focado na produtividade e também é pesado, entendeu? Ele é pesado, usa muito ambiente gráfico, muito gráfico. E o GNOME, ele tem alguns distros que usam o GNOME, que é o Fedora e o Ubuntu. O KDE Plasma, ele é leve, é extremamente personalizável e tem um visual moderno. Ele não é pesado como o GNOME. Então é um ambiente gráfico que funciona perfeitamente. Máquinas que têm um hardware mediano, entendeu? Mediano. Então você pode usar tanto no mediano como no avançado. E aí também temos o XFCE. Ele é focado em hardware ultra leves, entendeu? Porque são ambientes gráficos mais simples, utilizam menos memória de vídeo. Então ele é focado na estabilidade, visual simples e as distros que funcionam perfeitamente com eles, exemplo é o Ubuntu, MX Linux, tranquilamente. E aí vamos para o outro ambiente de ambiente gráfico, que é o Cosmic. O Cosmic é o ambiente do Pop! OS. Ele é focado em produtividade, tem atalhos inteligentes e uma interface moderna. Agora que você já tem a ideia sobre o seu perfil de usuário,
seu tipo de hardware e seu ambiente ambiente gráfico, o que nós temos que ver é o que vai manter tudo funcionando, que são os ciclos de atualizações. Aquele momento em que o seu computador, a sua distro Linux é atualizado. E você vai precisar escolher 3 tipos de ciclo de atualizações. E aí, nós temos o primeiro ciclo de atualizações, que é o Rolling Release, que é um modelo de atualização que vai manter sempre atualizado, entendeu? Sempre atualizado. Esse tipo de atualização, é um tipo de atualização que é um pouquinho mais, que gera um pouco mais de bugs, entendeu? Tem riscos de ter mais bugs. Vocês vão pensando que o Linux não tem bugs? Tem, pode acontecer, mas geralmente quando acontece, rapidamente eles corrigem. Mas é um tipo tipo de atualização. E ele é um exemplo de tipo de atualização, distros que fazem tipo de atualização, é o Arch e o Manjaro. Aí, o segundo tipo de atualização é o Fixe Release, que são atualizações periódicas. Não são sempre, não vão ser sempre atualizados. São periódicas, digamos, de 30 em 30 dias, de 15 em 15 dias, geram mais estabilidade. E esse tipo de atualização está sempre focado nos distros Ubuntu, Debian e Linux Mint. E aí, nós temos o semi-rolling, que é um meio termo. Não está fazendo sempre atualizações, mas também não está sendo um longo prazo. Então, é um médio prazo. Não é aquela que está sempre fazendo, não é aquela que está fazendo a cada um mês, mas é aquela que está fazendo assim, a cada semana, a cada 15 dias. Então, é o semi-rolling. Então, esses são os 3 tipos de atualizações. Bem, gente, e agora a gente precisa saber do suporte e comunidade. Sim, o Linux tem um sistema de suporte e comunidade. As distros têm documentações falando sobre ela, tem comunidades ativas, tem muitas vezes tutoriais no YouTube, e assim, problemas são resolvidos bem rápido. Só que cada distro às vezes tem umas comunidades mais fortes do que as outras, comunidades que atuam mais do que as outras. Não quer dizer que uma comunidade não tem apoio nenhum. Tem, mas tem as comunidades que têm mais apoio. E assim, um exemplo de comunidades fortes são Ubuntu, Fedora, o Arch, o Debian, o Mint. São comunidades extremamente fortes, comunidades que são muitos usuários. Quanto mais usuário uma distro tiver, mais você vai ter informações. Não significa que um usuário do Ubuntu não tem informações. Sim, vai ter, tem bastante. Só que vamos comparado a quantidade de usuários jogando do Mint, que há muitos usuários usando, pode ser que não tenha tanta, o Ubuntu não tenha tanta como o Mint, mas todas têm. Isso é um fato, todas têm. E assim, até versões como o Pop! OS, que são versões mais para gamers, que também tem versões para games. Tem assim versão para gamers que podem estar usando o Mint, o Linux. Então, existe sim uma comunidade muito forte no Pop! OS. Mas assim, todas têm informações, todas têm comunidade. É assim, antes de você usar, aconselho vocês, a versão que vocês escolheram, aconselho a olhar as comunidades, ver o que tem ali. Pra vocês verem se tem uma boa quantidade de usuários ali, de pessoas dando suporte, porque todas as distros que são criadas tornam-se distros com uma popularidade. Essas distros elas vão ter usuários reportando problemas, usuários dando respostas, usuários fazendo tutoriais, vai ter ali. Você pode pesquisar sobre isso. Então, sim, todas elas têm comunidades ativas ali, até porque alguns usuários reportam falhas, vários usuários reportam falhas e essas falhas são corrigidas, até pelos próprios desenvolvedores, pelas pessoas que estão trabalhando, porque o Linux é um sistema de desenvolvimento de grupo, e o grupo vai dando soluções. Por isso que o Linux funciona tão bem, porque os usuários vão dando suporte para os usuários. Os usuários se tornam o próprio suporte. Isso que é o grande ponto do Linux. Aí vocês vão perguntar, Marcelo, eu sou um jogador, eu sou um gamer e uso muito Windows para jogar.
O Linux vai te permitir jogar, vai me permitir jogar também? Gente, o Linux também dá para você jogar, sim. Só que existem algumas distros que são focadas para jogos. Aí você vai ter uma experiência muito melhor. Porque hoje, várias distros do Linux têm compatibilidade com jogos. E sim, a própria NVIDIA agora está liberando seus drivers para poderem rodar. Mas existem algumas distros de Linux que são feitas para você jogar, entendeu? São feitas para você jogar. Aí podemos dar o exemplo do Pop! OS, que é a melhor experiência para você poder jogar. Por quê? É uma ISO de Linux específica para os drivers NVIDIA. A NVIDIA já liberou. O Cosmic, que é o ambiente gráfico, está extremamente otimizado para jogos. Tem um suporte da Steam, do Proton e do Lutris e um gerenciamento de GPU híbrida impecável. Então, essa é uma distro que funciona perfeitamente no caso para gamers. Outra distro também é o Nobara Project, que é um Fedora turbinado para jogos. E ela tem drives NVIDIA, AMD já configurados, um kernel utilizado para jogos. Ela usa o Wine, o ProtoGE e o Codex já com dependência instalados. Tem uma melhor compatibilidade para jogos do Windows. Então essa também funciona perfeitamente. Outra distro é o Garuda Linux, que é uma edição para gamers de um Arch Linux otimizado, com performance para gamers. Então, ele é perfeito porque eu tenho kernel Zen, interface KDE super leve e rápida, vem com Steam, o Lutris, o Eroc, emulators, o Magod Hub e o Game Mod. Então, essa é uma perfeita distro para Linux. Também temos o Fedora Workstation, que é estável, moderno e ótimo para jogos. Ele vem com um GNOME utilizado, drives atualizados, excelente suporte para Wayland, funciona muito bem com os drives NVIDIA desde 2025. Então, a Fedora Workstation já está funcionando perfeitamente. Temos o Manjaro Edition Games, que é um Linux simplificado para jogadores. Ele já tem o kernel atualizado, funciona com Steam, Lutris, Eroc, é fácil de instalar, a configuração é simples, de drives. Temos também o Linux Mint, para quem quer jogar sem complicação, extremamente estável, interface leve, ele funciona muito bem. E assim, você pode escolher qual dessas distros de Linux usar para você poder jogar. E aí vocês têm que adaptar essas versões de Linux que eu estou falando com os passos que eu coloquei acima, entendeu? Vocês escolhem. Mas sim, dá para jogar perfeitamente jogos com Linux. Dá para jogar perfeitamente. E assim, vamos a um passo extra que vocês precisam fazer. É um passo importante. Qual é esse passo? Testar antes de você fazer a instalação final. Mas como, Marcelo? Como eu vou testar? Existe uma ferramenta chamada o Live USB. Ele permite que você teste, faça uma instalação, um ambiente de teste virtual, para vocês fazerem teste, instalar. Aí você testa o desempenho, o Wi-Fi, o áudio, a compatibilidade com o GPU. Você faz totalmente esse teste. E aí você vai testar se funciona perfeitamente o seu Linux que você escolheu, usando os passos que eu dei acima. Você testa. E aí você vê perfeitamente se funciona. Isso é importantíssimo, importantíssimo, entendeu? Importantíssimo. Bem, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês. É uma forma rápida de vocês poderem escolher a melhor distro para você, para o seu uso, para o seu objetivo e para o seu hardware. Então, é importante vocês terem em mente isso. Não existe a melhor distro do Linux. O que existe é a melhor distro para o seu perfil, para o seu objetivo, que é o seu uso, e para o seu hardware. É isso que vocês têm que ter em mente. O Linux é um sistema operacional que é modular, que é adaptável para qualquer tipo de hardware.
O Linux, diferente do Windows, o Windows quer que o usuário se adapte a ele. O Linux não. O Linux se adapta ao usuário. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que sim, vocês têm a opção, vocês podem escolher serem livres, terem o controle da sua vida e não que a empresa faça isso para vocês, entendeu? Não a empresa faça isso para vocês. Mas bem, gente, o objetivo do vídeo é esse, mostrar a vocês como escolher a melhor distro do Linux para você. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay aqui no canal. E na quarta-feira, um outro vídeo muito maneiro. Então, gente, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!